Olá a todos, bem-vindos à última parte da série de tutoriais para a produção da eclipse solar em After Effects. Aqui fala Bruno Aum para VFX Produções. Tivemos 2 ou 3 pessoas aí que sugeriram adicionar a aparição de uma logomarca nessa animação em sincronia com os movimentos. Eu achei a ideia bem interessante, pois dá mais sentido a essa vinheta, sendo que dessa forma você pode utilizar ela como aberturas, etc. Somado a isso, a gente tem aí o desafio de gerar um movimento realístico com o texto, criando uma atmosfera tridimensional. Eu vou te mostrar o que eu quero dizer aqui exatamente. Note que à medida que o texto vai aparecendo, ele tem um movimento de curvatura, como se estivesse em órbita em volta dos planetas. E a gente precisa utilizar uns comandos novos, né? Que é o Basic 3D e o Transform. Nós vamos ver como fazer isso aqui agora. Então vamos matar esse layer aqui do texto para começar tudo do zero. Vamos então selecionar a ferramenta de texto, clicar aqui e digitar um texto qualquer, pode ser o nome de sua empresa. E eu vou fazer essa jogada aqui. Deixa eu abrir o painel de caracteres. Eu aumento o texto aqui de cima e faço o alinhamento. E agora eu controlo aqui o tamanho com a ferramenta de seleção mesmo, o tamanho que eu quiser. Alinho, posiciono aqui no ponto final do movimento. Vou fechar aqui a paleta de caracteres. E a gente pode também dar um brilho nele. Vamos em Efeito, Stylize, Glow. O default está bom. E agora vamos começar a aplicar os efeitos que vão dar o movimento nesse texto. O primeiro dele chama-se Basic 3D. Vamos abrir aqui a paleta de efeitos. Eu vou digitar aqui Basic. Ele aparece aqui em obsoleto. Eu vou então pegar ele e jogar no meu texto. E você vê aqui os parâmetros dele. Em seguida, aproveitar que a paleta aqui está aberta, vamos já aplicar o outro efeito que chama Transform, que fica dentro de Distort. Eu vou pegar ele e vou jogar também no texto e deixar ele aqui por enquanto. Então vamos fechar a paleta de efeitos e vamos começar agora a animar isso aí. A gente tem aqui a posição de 6 segundos. Nós vamos fazer essa animação entre 3 e 6 segundos, que é onde o Sol começa a sair de trás da Lua. Então a gente pode definir algumas coisas aqui. Nós estamos trabalhando dentro do 3D agora. E eu vou marcar um keyframe para Swivel e Tilt, porque esse é o ponto final. Tá? Então eu posso já pressionar U para ver meus keyframes aqui no timeline. Eu vou voltar para 3 segundos e vou agora começar a mexer aqui para achar a posição inicial. Esse efeito requer um pouco de ir para frente, para trás, regular, etc. Porque é difícil você de cara achar as posições ideais, porque ele tem uma curvatura e tem também um tombamento, e nós vamos sincronizar isso com a posição. Então vamos começar. A gente pode mexer primeiro no Swivel. O Swivel é justamente essa rotação, certo? Então nós vamos começar desse ponto aqui. Eu vou até forçar um pouquinho para trás. Então você vê que ele faz isso aqui. Certo? E também nós vamos no tilt, a gente entorta o eixo vertical dele. Então eu vou colocar um pouquinho tombado. Ele vai então se posicionar aqui. Então você vê que já tem um realismo interessante. Mas agora a gente tem que sincronizar o movimento saindo de trás dos planetas, e isso a gente vai fazer através do Transform. Se a gente utilizar a ferramenta de propriedade, como a gente costuma fazer aqui, não funciona. Esse
efeito Basic 3D aqui não funciona em conjunção com o parâmetro da posição, você vai ter problema. Então a gente usa o Transform, que tem basicamente, né, todos os mesmos transforms que chama dentro do After Effects, que é opacidade, rotação, escala, etc. E a gente controla a posição por aqui, tá? Então nós vamos voltar aqui em 6 segundos, onde é o ponto final de estacionamento da logomarca, e vamos marcar uma posição, um keyframe em posição para travar, e podemos pressionar U novamente aqui para poder abrir a posição também no timeline, para a gente controlar isso aqui. Então você vê que a gente marcou aqui, então travou a posição nesse ponto. Vou levar para 3 segundos. E agora eu posso vir aqui no parâmetro X e trazer ela para fora. Então a gente tem isso aqui. Você vê que já está melhor, mas tem um detalhe. A gente tem que trabalhar também na escala para poder dar aquele efeito de vir de trás. E isso a gente pode fazer aqui no Basic 3D. Tem um outro parâmetro aqui que chama Distance to Image. É muito interessante isso. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos voltar aqui em 6 segundos. Eu vou travar o Distance to Image, vou marcar um keyframe para ele. Vou também pressionar U aqui mais uma vez. Nós temos mais esse parâmetro aqui no timeline. Ele está aqui. E vamos voltar para 3 segundos e trabalhar nele. A gente faz ele depois porque a gente precisa de posicionar primeiro o texto fora. Então vamos agora botar ele para trás. Aí você vê que interessante que a coisa fica. A gente já tem agora um movimento realístico. Para ficar mais realístico ainda, o que a gente pode fazer é selecionar todos esses keyframes aqui e pressionar F9 ou ir em Keyframe Assistant, Easy Ease. Suaviza todo o movimento. Então a gente tem isso aqui, ó. Ele chega devagar. Então realmente muito interessante o efeito. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é matar a entrada do layer, porque a gente não quer que ele fique aparecendo ali antes da hora. Então a gente põe aqui um pouquinho antes dos keyframes e eu posso, através do atalho de teclado Alt, abre colchete, matar a entrada do layer nesse ponto. Então está pronto o meu trabalho. Temos aí a entrada em grande estilo 3D da logomarca na cena. Basta você renderizar e aproveitar como abertura nas suas produções. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX Produções.